Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, um marco histórico. A Nvidia tornou-se a primeira empresa da história a atingir a marca de 4 bilhões de dólares de capitalização bolsista. Depois, a compra de férias. O governo quer instituir a medida, mas ainda há muito por definir, incluindo o preço. De seguida falo com a Carla Pedro e a Catarina Almeida Pereira. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a Nvidia. A tecnológica norte-americana foi a primeira empresa do mundo a chegar à capitalização bolsista de 4 bilhões de dólares. O valor em bolsa da fabricante de semicondutores teve no último ano uma subida em flecha, que culminou agora neste registro histórico. Comigo está a Carla Pedro, que acompanha temas de mercados. Olá, Carla. O que é que explica esta subida tão acentuada do valor da Nvidia em bolsa? A Nvidia é uma das, pertence ao grupo das chamadas 7 magníficas das tecnologias e é uma das que mais tem subido por muito à boleia de toda esta euforia em torno da inteligência artificial. A Nvidia é considerada a cabeça de cartaz da inteligência artificial por fornecer chips, os semicondutores, que são bastante procurados nesta esfera e tem vindo a capitalizar essa procura cada vez maior e daí ter chegado já aos 4 bilhões de dólares de capitalização bolsista, em máximos históricos, em torno dos 164 dólares e meio por ação, e já a distanciar-se das restantes 7. No pódio das maiores capitalizações bolsistas estão outras tecnológicas, a Microsoft e a Apple, mas mesmo assim um pouco distantes ainda desta marca, e é uma empresa que de facto ganha muito, apesar de alguns reveses das tensões geopolíticas e até da limitação das exportações de chip dos Estados Unidos para fora, o que faz com que a China também esteja já a avançar bastante na produção de chips. A procura é tanta que a Nvidia não sai beliscada. Saiu beliscada com outras coisas ao longo do ano, os receios de que estas empresas estivessem muito sobrevalorizadas, quando surgiu a DeepSeek, a chinesa, também abalou ali um pouco. O dia da libertação, com as taxas recíprocas dos Estados Unidos anunciadas por Donald Trump. As chamadas taxas recíprocas sabemos que não são exatamente recíprocas, mas entre aspas, exato. Mas o facto é que não tem havido ainda impacto algum, os resultados até têm sido bons e continua a crescer e parece que não vai parar por aqui. E houve algum acontecimento específico que tenha catapultado, digamos assim, a Nvidia para estes valores? Sim, a Nvidia tem tido uma história, um percurso bastante acidentado. Foi criada em 93 e chegou a estar quase à beira da falência. E de repente há aqui um marco que é em finais de 2022, com o aparecimento do ChatGPT. De facto foi uma explosão. Lá está, a procura para a inteligência artificial começou a ser muito maior por parte das empresas, e a Nvidia é de facto das empresas que mais têm conseguido capitalizar tudo isto. Logo em 2023 ganhou 240% nesse ano, o ano passado subiu 170%, este ano o ganho vai em 22%, não é astronómico em relação aos anos anteriores, mas porque houve estes reveses de início do ano, mas parece que está aqui preparada para continuar a cavalgar esta onda, e agora vamos ver nos resultados do segundo trimestre que vai apresentar em finais de agosto, se isso se vai confirmar. E esta valorização, há pouco quando falávamos antes de gravar e quando falávamos sobre a história da Nvidia, explicavas-me que os 200 bilhões e os 300 bilhões foram marcos estes saltos, exatamente, e lá está, desde esse marco. O ano passado, em fevereiro de 2024, atingiu a marca dos 2 bilhões de dólares de valor de mercado. Em junho já estava nos 3 e agora chegou aos 4. Por isso, quanto mais a ação vai valorizando, mais o valor de mercado também sobe. Obrigado, Carla. Carla Pedro e a Nvidia. E agora, a compra de férias.
É uma prática que o Governo quer implementar em Portugal. A compra de férias está no programa, mas de forma genérica. Comigo está a Catarina Almeida Pereira, que acompanha temas laborais. Olá, Catarina. Olá. Primeiro, interessa saber no fundo o que é que está aqui em causa nesta prática que em alguns outros países até já é habitual, em Portugal não se vê muito. O que é que já se sabe sobre esta medida? A discussão surge porque, como disse, esta medida consta do programa de governo que eu gostava de explicar, acho que esse enquadramento é importante. Tem uma série de alterações em matérias relevantes do Código do Trabalho. Abre, por exemplo, a porta a alterações ao nível do período normal de trabalho, do teletrabalho, das licenças parentais, do layoff, do banco de horas, dos contratos de trabalho nas plataformas digitais, um tema mais recente, das regras que se aplicam em caso de greve, do subsídio de desemprego ou mesmo de eventuais mexidas nas taxas contributivas. Nem sempre se explica exatamente como, mas para quem se interessar por estes temas, acho que vale a pena ler aquelas 3 páginas dedicadas à legislação laboral. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no caso da greve, das alterações à greve, esta ideia das férias já constava do programa eleitoral do Governo. E o que é que diz esse documento que já passou na Assembleia da República? Prevê maior flexibilidade no gozo de férias por iniciativa do trabalhador, com a possibilidade de aquisição de dias de férias com um limite a definir contratualmente entre as partes. Estou a citar. O Governo ainda não explicou exatamente como é que pretende que isto se concretize, não é? Qual será o detalhe das medidas e, portanto, estamos a um nível ainda muito genérico de discussão, mas sobre um tema que eu sinto que tem gerado alguma expectativa, algum interesse por parte das pessoas, talvez por se relacionar com temas relativos ao período de descanso. E já no fundo, pessoas que têm mais do que os 22 dias de férias hoje em dia, através de outras figuras, outras medidas, qual é a diferença entre isto e aumentar os dias de férias? A avaliar apenas pelo que está no programa do Governo, que é o que mais sólido temos neste momento, a intenção é diferente, porque se fala de aquisição, portanto, à partida não estamos aqui a falar de um novo benefício, de um novo direito sem contrapartida, mas mais de uma troca. Isso é interessante porque inverte um bocadinho a lógica da forma como a discussão tinha sido feita, pelo menos nos últimos anos em Portugal, que era mais... O foco era mais posto a nível de novos direitos, a nível do tempo de não trabalho. O Código do Trabalho estabelece atualmente 22 dias úteis de férias, como mínimo. É um período uma duração que foi reduzida durante o programa de ajustamento. Até 2012, além desses 22 dias úteis, a Lei Geral previa um acréscimo de até 3 dias, consoante a assiduidade do trabalhador, e, portanto, na prática, muitas empresas garantiam os 25 dias úteis de férias. Desde então, pouco tem sido alterado, muito pouco, a nível do tempo de trabalho. Estas medidas algumas propostas para a reposição do número de dias de férias ou para o aumento do número de dias de férias têm sido consecutivamente chumbadas no Parlamento, pelo PS e pelo PSD. Houve apenas a revogação do banco de horas por negociação direta, individual, que é uma matéria que as associações patronais vão agora tentar recuperar no Código do Trabalho. No governo de António Costa, provavelmente as pessoas ainda se lembrarão, houve um projeto piloto sobre a semana de 4 dias, que tinha como pressuposto uma não redução do salário. Mas mesmo em relação a esse projeto piloto, nunca houve uma intenção concreta do governo, um compromisso no sentido de alterar a lei. E, portanto, claro que estes 22 dias úteis que estão hoje na lei podem ser superiores, as empresas podem livremente garantir mais dias de férias pagos e, evidentemente, terão de o fazer sempre que, por negociação coletiva, isso estiver estabelecido, porque a negociação coletiva tem força de lei. Mas o aumento, claro, parte sempre da base mínima que estabelecermos. E, no fundo, que ideias é que podem agora fazer caminho neste assunto da compra de férias? A frase do programa do governo é realmente genérica, mas há uma pergunta óbvia quando se fala na compra de qualquer coisa, que é qual é que será o preço, exatamente. E isso, pelas conversas que eu tive, tanto com especialistas como com parceiros sociais, não está ou não estava claro para essas pessoas. Qual é que seria a moeda de troca? Esta semana explicámos que, na opinião da Confederação Empresarial, a CIP, estes dias adicionais de férias devem corresponder a um desconto no salário equivalente àquele que é feito pelas empresas quando há, por exemplo, uma falta injustificada ou algum tipo de faltas justificadas. Por regra, as faltas justificadas não implicam perda salarial, mas há algumas que
que permitem que assim seja. É o caso, por exemplo, para dar se calhar o mais comum, de uma falta por doença. Quando existe uma falta por doença, há um desconto no salário que depois, a partir do 4º dia, pode ou não ser compensado, em princípio sim, pelo subsídio de doença da Segurança Social. O que a CIP também explica é que a ideia é aplicar exatamente a mesma fórmula que está na lei para essas situações de falta não remunerada. Portanto, é um artigo do Código do Trabalho, tem uma fórmula, o valor não é igual para todos, portanto não é 50 dias por cada trabalhador de forma indiferenciada, a fórmula faz depender esse corte, essa dedução do nível salarial do trabalhador e também do período normal de trabalho. Para dar um exemplo, no caso de uma pessoa que tenha uma retribuição de 1.000 euros por mês, com um período normal de trabalho de 40 horas por semana, o desconto é de cerca de 46,15 € por dia, nesta fórmula que é defendida pela CIP. E não é só a CIP que encara esta ideia ainda geral da mesma forma. A Confederação do Comércio e Serviços, por exemplo, também fala no desconto de um dia de salário, ou em algo parecido explica que encara esta ideia a algo parecido como uma licença sem vencimento. E é precisamente essa mesma expressão, licença sem vencimento, que é usada pelo Presidente do Conselho Económico e Social numa entrevista que deu esta quinta-feira ao Jornal Público. Claro que férias, faltas e licenças sem vencimento são figuras diferentes que terão implicações diferentes, mas isto para dizer que, na opinião das confederações patronais, a fórmula deve estar definida, não deve ficar aberta à negociação. No fundo, que vantagens e que riscos é que esta medida traz? Bom, a resposta a essa pergunta vai depender muito de como acabar por ficar formulada a medida em termos legislativos, não é? Porque isso é que nos diz até que ponto é que a flexibilidade será, por exemplo, mais do trabalhador ou mais do empregador. O que tem sido referido como vantagem, nomeadamente pelas associações patronais, é a possibilidade de ser um instrumento de atração de talento. A medida pode, de facto, ser interessante para quem, podendo prescindir de uma parte do salário, no caso da proposta da CIP, precisa simplesmente de mais tempo livre, por qualquer razão, e que não tenha, neste momento, um enquadramento para o fazer. Por exemplo, existem licenças sem vencimento, normalmente são pensadas para mais tempo, para tempos, do para que períodos superiores. 2 ou 3 dias de que a CIP fala. Não sabemos exatamente também qual vai ser o limite, não é? Mas normalmente são para períodos superiores e encaradas a nível daquilo que é o direito dos trabalhadores, estão bastante restritas em termos de objetivo. Portanto, normalmente é associado a algo que tenha a ver com um curso dado por uma instituição de ensino, e só nesses casos é que se dá alguma garantia de que o trabalhador poderá, em alguns casos, eventualmente reclamar esse direito. Mas as associações patronais também dizem que isto deve depender de acordo. A CIP sublinhou nas declarações que nos deu que, embora a iniciativa seja do trabalhador, deverá ter o acordo expresso do empregador, sendo decidida caso a caso. E, portanto, não estando garantida a partida para todos. Quanto aos riscos, que são essencialmente sublinhados pelos sindicatos, a ideia dos sindicatos é que esta proposta desvia as atenções daquilo que consideram se calhar mais essencial até olhando para o programa do governo, mas identificam alguns riscos. O primeiro, que é partilhado entre a leitura da UGT e da CGTP, que é um bocado óbvio, é a ideia de que, se evidentemente isto é para comprar dias de férias, então as pessoas que têm salários mais elevados terão naturalmente muito mais facilidade em ter margem para os comprar, e as que terão salários muito baixos terão muito pouca margem, o que depois cria desigualdade a nível das condições de trabalho dentro da mesma empresa. Depois, também da parte dos sindicatos, há alguns receios de que uma medida deste género possa travar as negociações que já existem para o aumento dos dias efetivos de férias, os dias pagos. Por exemplo, como referíamos há pouco, em sede de negociação coletiva, é muito frequente estabelecer-se um período superior. Superior aos 22. Esta semana também explicámos que as convenções publicadas no ano passado estabeleceram até 6 semanas, por exemplo, no caso mais longo. E como dizia um dirigente da UGT, quando falei com ele, se as empresas podem vender férias, porque é que hão de oferecê-las? Finalmente, existe algum receio, embora isto à partida não decorra daquilo que se imagina que vai estar na lei, mas nós sabemos que às vezes a aplicação prática das coisas não segue exatamente o que está na lei, de que haja algum tipo de pressão para que os trabalhadores aceitem esta medida como
com a intenção de reduzir custos, por exemplo, imagina, em situações de crise económica ou quando a empresa passa por um período pior de menos encomendas. No fundo, quando é que podemos esperar que tudo isto esteja definido de uma forma concreta e não da forma genérica que por enquanto tem e que possa entrar em vigor? Eu também gostava de saber, também não sei responder bem a essa pergunta. O Governo parece empenhado em lançar a discussão. O Primeiro-Ministro tem falado muitas vezes, por exemplo, da questão do que quer alterar nas regras da greve, mas habitualmente nesta altura do ano o Governo e os parceiros sociais concentram-se mais na questão da revisão do acordo plurianual, que começou por ser chamado Acordo de Rendimentos, e que acaba por ser uma forma de antecipar aquilo que depois virá no Orçamento de Estado. Geralmente a revisão deste acordo é fechada alguns dias antes da apresentação do Orçamento de Estado, como sabemos é 10 de outubro, e nos últimos 3 anos foi dada prioridade nesta fase à revisão do acordo. Claro que no ano passado, por exemplo, não foi possível envolver as questões laborais, que acabaram por ficar só com uma previsão de desenvolvimento futuro nesse mesmo acordo, porque é realmente difícil, porque dada a abrangência de matérias que o Governo quer colocar em cima da mesa, pode ser mais difícil fechar um acordo até antes de 10 de outubro, se pusermos muitas questões em cima da mesa e, portanto, não sei muito bem o que vai prevalecer. Acho que ainda há uma reunião de concertação social este mês que pode dar algumas pistas sobre isso, e é evidente que, independentemente destas discussões avançarem em conjunto ou de forma separada, numa segunda fase, depois tudo o que são alterações ao Código do Trabalho ainda ficam dependentes do processo no Parlamento, porque são matérias que só a Assembleia da República pode legislar. Cá estaremos para acompanhar. Obrigado, Catarina Almeida Pereira, e a compra de férias. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.